Olá, bem-vinda à apresentação do nosso trabalho de propriedade intelectual. O nosso tema é pirataria e a função social da propriedade intelectual. E para começar, a gente queria falar um pouco sobre o que é pirataria. De acordo com a definição do Google, pirataria é o ato de piratear, ou seja, o ato de copiar ou reproduzir sem autorização dos titulares. E pode ser com livros, impressos em geral, gravações de som ou imagens, marcas, patentes, softwares ou qualquer outra coisa que possa ser pirateada. Isso é uma infração à legislação autoral. Já a definição do Wikipedia fala que é a violação dos direitos autorais que está relacionada ao uso de obras protegidas pela lei de direitos autorais sem a permissão para o uso. E isso acaba infringindo os direitos exclusivos concedidos ao detentor dos direitos autorais, como o direito de reproduzir, de distribuir, exibir, executar trabalho protegido ou até mesmo de fazer trabalhos derivados. Ou seja, piratear é o ato de violar direitos autorais. E no Brasil, nós vemos isso acontecer sempre, literalmente a céu aberto. Um sintoma claro da banalização da pirataria no Brasil é a quantidade de lojas e barracas especializadas em pirataria, mais conhecidas como camelódromos. Ô moça, 3 por 10, 3 por 10. Tem Piratas do Caribe, tem Toy Story, vamos comprando. E os milhares de tutoriais em grandes plataformas, como o YouTube, que te ensinam a craquear softwares e até mesmo pacotes inteiros e suítes de ferramentas, além de serviços de streaming como Netflix e Spotify Premium, grátis. Muitas vezes esse tipo de tutorial não é nem desmonetizado pela plataforma. A disponibilização de um produto final pirata envolve processos complexos, como engenharia reversa de códigos ofuscados e protegidos por técnicas avançadas e que existem para garantir a segurança e a invulnerabilidade do programa, e o roubo ou clonagem também de chaves oficiais. Os direitos autorais no Brasil. O Brasil é signatário do TRIPS, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, um tratado internacional que regula e padroniza as leis de proteção da propriedade intelectual e que diz que os códigos-fontes devem ser protegidos da mesma forma que obras literárias. Como direito autoral, a proteção dos softwares independentes de qualquer forma de registro, estendendo-se por 50 anos desde a sua criação, período após o qual a obra entra em domínio público. Ainda assim, o autor tem a opção de registrar o código-fonte no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI. Os direitos autorais sobre softwares garantem ao titular proteção aos direitos patrimoniais, referente à exploração econômica da obra. Esses direitos tornam a reprodução, edição e até mesmo a distribuição e uso dos softwares por terceiros proibida sem autorização expressa do titular. O autor também tem proteção aos direitos morais de reivindicar a qualquer tempo a paternidade do programa e opor-se a qualquer alteração não autorizada que possa prejudicar a sua honra e reputação. Iniciativas anti-pirataria. Como nós falamos, o Brasil tem muito a presença da pirataria a céu aberto, mas também tem uma instituição especializada no combate à pirataria, que é a CNCP, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que foi criado em 14 de outubro de 2004. Em novembro de 2019, o Brasil assinou um memorando para reforçar esforços conjuntos com o Reino Unido para o combate da pirataria e proteção da propriedade intelectual. A Operação 404 da Polícia Civil, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, está em andamento desde 2019 e, em sua segunda fase, já realizou mais de 25 mandados de busca e apreensão em cerca de 10 estados brasileiros, além da suspensão de centenas de sites e dezenas de aplicativos de streaming pirata. Na primeira fase da operação, se cumpriu cerca de 30 mandatos de busca e apreensão e foram tirados do ar mais de 200 sites e 100 aplicativos de streaming pirata, além da desindexação de suas URLs dos mecanismos de buscas e a remoção de suas páginas das redes sociais. Estudos estimam que os serviços de TV por assinatura pirata somavam mais de 25 milhões de usuários, possivelmente tendo mais usuários do que serviços oficiais. Questão social. Pode-se dizer que nem sempre uma pessoa que consome um produto pirata é consciente do que está levando para casa. Deve-se também levar em conta
que por questões socioeconômicas uma pessoa pode ser levada a uma situação de pirataria. Nesse contexto, uma pessoa em situação de pirataria se encaixa nessa conjuntura por não ter a capacidade de apreender os sentidos da lei ou tem desinteresse, ou até por viver em uma região dominada por grupos de milicianos e facções que controlam algum tipo de serviço ou produto que é pirateado. Nesse último exemplo, é relevante destacar que o cidadão não tem um real poder de escolha sobre o serviço ou produto que quer contratar, pois é oprimido a usar o que o poder paralelo permite na região, sendo por muitas vezes produtos até mesmo ilegais. Um exemplo recorrente de pessoa em situação de pirataria é o consumo pela internet e até mesmo em lojas físicas de TV Box, um aparelho que promete a entrega de vários canais pagos e até serviços de streaming de forma gratuita via internet. O consumidor leigo entende que não é errado consumir esse tipo de produto, já que sua comercialização é feita de maneira livre. Porém, trata-se de um produto que viola direitos autorais e que pode deixar seus dados pessoais vulneráveis na rede mundial. O Estado nem sempre é capaz de intervir para que fatos como esses já citados parem de acontecer em um regime de propriedade intelectual. O autor James Scott, no seu trabalho de Zoilo de 2020, aborda o conceito de legibilidade como processos e práticas de legibilidade por vezes não alcançam a efetividade desejada devido a fatores como a incapacidade dos administradores de compreender a importância das experiências e dos conhecimentos locais, a desconsideração dos gestores e a imprevisibilidade a que estão sujeitas a natureza e a sociedade, e a desatenção destinada à espontaneidade e à informalidade criativas que permeiam a vida social e que desencadearia um contexto de ilegibilidade, já que há uma dificuldade na leitura e na tradução das experiências pelo Estado. No Brasil, o consumo de produtos piratas é um meio precário de acesso à informação ou produtos que são muito caros para uma grande parcela da população que possui baixa renda. A indústria dos produtos de origem cultural são os mais afetados nesse contexto. Há quem defenda a pirataria como uma forma de garantir os direitos de acesso à informação. Um caso bem famoso é o da Alexandra Elbakyan, a idealizadora e fundadora do Sci-Hub, uma plataforma que disponibiliza artigos científicos roubados de maneira gratuita. O site nasceu pela necessidade de outros pesquisadores terem acesso a pesquisas de terceiros, mas não terem condições financeiras, tendo em vista que revistas científicas cobram grandes valores para disponibilizarem o acesso. Em 2012 surgiu o Piratas, Partido Pirata Brasileiro, a partir da Rede Internacional de Partidos Piratas, uma organização ligada a ativistas da tecnologias que tem como bandeira, por exemplo, a inclusão social, o uso de softwares livres e a construção de políticas públicas colaborativas. O Partido Pirata Brasileiro está listado entre os partidos políticos em formação pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e seu registro oficial em cartório foi conseguido em dezembro de 2013, obtendo assim um CNPJ. Na Suécia, a internet por fibra era comum em residências já em 1998. O resultado foi que, quando o gabinete anti-pirataria local foi estabelecido em 2001, a troca livre de informação e a cultura da partilha já estava enraizada na sociedade sueca. No entanto, para combater a influência desse gabinete, foi criado o Gabinete Pirata, em 2013. Segmento de softwares. Os crimes informáticos intensificam as inovações tecnológicas e questionam-se a eficácia da tutela jurídica do criador intelectual, uma vez que quem faz o download de conteúdos não autorizados pelo autor, mesmo sem saber, também pode estar infringindo a lei, prejudicando a si mesmo e ao criador do conteúdo. Vale ressaltar que a atuação dos piratas, os quais, com pleno conhecimento da ilegalidade que cometem, se dedicam à reprodução e distribuição de produtos intelectuais. Um exemplo é o The Pirate Bay, site que cria downloads de filmes, músicas, jogos, softwares, entre outras coisas. Criado ao final de 2003 por grupos de oposição aos direitos autorais suecos, o site tem como marca a defesa pelos direitos de troca de arquivos na internet.
O The Pirate Bay não armazena o material, ele apenas localiza na rede pessoas que possuem o arquivo desejado e que estejam dispostas a compartilhá-lo, agindo como uma lista de arquivos torrent. Ressaltamos que, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Software, ao se adquirir uma licença de um programa, o usuário tem a permissão apenas para o seu uso, sem poder alterar ou compartilhar de forma ilegal o software adquirido, seja para fins lucrativos ou não. Tal ação é caracterizada como crime previsto pela Lei 9.609, de 1998, passível de uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Caso a cópia ilegal tenha sido comercializada, a pena se torna ainda maior, sendo até 4 anos de detenção e multa. Caso o detentor dos direitos sobre o software pirateado identifique o uso ilegal do mesmo em outra empresa, ele pode abrir uma ação jurídica em segredo para realizar uma vistoria na empresa que faz o uso da cópia ilegal. Caso a ação seja aprovada, a mesma não pode ser negada pela empresa acusada, devendo permitir o acesso às suas máquinas. No Brasil, o uso de plataformas como The Pirate Bay se tornou algo comum, de acordo com a Business Software Alliance. No ano de 2018, cerca de 46% dos softwares utilizados no país não estavam devidamente licenciados. Somente na América Latina, o prejuízo pelo uso de softwares piratas já se encontra na casa dos 5,8 bilhões de dólares, de um total de mais de 300 bilhões de prejuízo mundial. Além do prejuízo num cenário mais amplo, também desmotiva novos softwares a serem desenvolvidos por parte de desenvolvedores pequenos. A pirataria também contribui para o aumento dos preços dos softwares ofertados no mercado, pela necessidade de cumprir o déficit de orçamentos decorrentes das cópias ilegais existentes no mercado. Os problemas acarretados pela pirataria não se limitam somente à empresa que produziu o software. Os usuários desses programas também correm riscos. O Brasil é o 4º país que sofre mais ataques cibernéticos no mundo, número diretamente relacionado à imensa quantidade de softwares piratas no Brasil, que abre portas para malwares, vírus, entre outros programas maliciosos, que secretamente exploram os dados do PC ou da rede a qual o mesmo está conectado. A pirataria é um assunto muito extenso, tendo ramificações em diversos segmentos da sociedade. E para exemplificar, nós tomamos como objeto de estudo o caso da Adobe. A Adobe é mundialmente reconhecida pela sua suíte de ferramentas para edição, desde fotos e vetores a vídeos e efeitos especiais, tendo 20 softwares inclusos no pacote, todos integrados e com suporte para troca de arquivo entre si. Os preços da assinatura mensal variam de R$ 69,00 por mês para estudantes e professores a R$ 224,00 mensais para usuários comuns. A Adobe domina boa parte do mercado brasileiro, tendo poucas concorrentes à altura, como o Sony Vegas na edição de vídeos e o Corel Draw na edição de vetores, dando assim, tanto para profissionais quanto para empresas, pouca ou nenhuma opção de escolha. Os milhares de tutoriais de como burlar seus sistemas anti-pirataria, tanto de um programa quanto em toda a suíte, é apenas um sintoma de um problema maior. Estudantes em todo o Brasil e do mundo têm acesso no YouTube e em sites especializados a videoaulas e documentação de como usar o software e muitas vezes acabam optando pela pirataria para treinar e aprender, de uma maneira até que, de certa forma, natural. Há alguns casos de processo envolvendo a Adobe em questões de direitos autorais. Em 2015, a Adobe processa a loja Forever 21 por 63 instâncias de seus softwares pirateados sendo usados. Em 2016, enviou notificações para usuários de seus softwares craqueados. Em 2019, envia e-mails aos usuários de versões descontínuas de seus softwares afirmando que eles estariam infringindo o contrato. E assim, as ferramentas desatualizadas seriam ilegais e os usuários estariam sob o risco de processo. Há relatos da Adobe bloqueando instâncias piratas de seus programas em computadores mundo afora, usando os métodos de checagem de licença online. Assim como o Corel Draw, a Adobe, na própria notificação que informa que o software é pirata, dá a opção para o usuário adquirir os produtos originais. Mas mesmo com a migração em 2013 para um modelo de negócios focado em registro online e mensalidades, ainda está sujeita à pirataria,
principalmente de versões descontinuadas de seus programas. Software livre. Pelo grande predomínio da Adobe e de outras gigantes do mercado, como a Microsoft, que tem o Windows como seu carro-chefe, os usuários acabam nem conhecendo softwares alternativos, muitas vezes tão bons quanto. Então, aqui vai uma lista de alguns programas de código aberto e 100% grátis e livres. Kdenlive, editor de vídeo, simples de usar e com um bom fluxo de trabalho. Blender, software de modelagem 3D, usado por grande parte da indústria profissional. Também é um bom editor de vídeo e de efeitos especiais. Inkscape, já está há 17 anos no mercado e possui uma comunidade bem ativa. É uma ótima alternativa ao CorelDRAW e ao Adobe Illustrator. Linux Mint, sistema operacional simples, leve e ao mesmo tempo robusto, que vem ficando bem popular de uns anos para cá. Super recomendável para quem quer deixar de usar o Windows e se aventurar no mundo do software livre. Godot, um mecanismo de criação de jogos. Diferente de outros produtos do mercado, ele não cobra de quem o usa para a venda de jogos. Apesar de ser muitas vezes mais rápido do que seus concorrentes, ele não possui um bom suporte ao 3D. GIMP, o mais famoso e usado editor de imagens open source da história. Foi criado em 1996 e o próprio Tux, mascote do Linux, foi desenhado nele. A pirataria é algo que está presente na vida do brasileiro, mesmo que saibam sobre sua ilegalidade. Existe um conflito ético, onde de um lado da balança pesa a necessidade do uso de softwares para aprendizado e até mesmo como ferramenta de uso básico para diversos segmentos profissionais. Do outro lado, a desvalorização e não remuneração das empresas desenvolvedoras por seu esforço e empenho nas produções. Segundo nossa perspectiva, não existe uma fórmula mágica ou maneira fácil de se resolver esse conflito. Pensamos que, talvez, a diminuição dos valores das licenças e mensalidades possam ser um atrativo para a mudança dos usuários para um uso legal, mas sem um incentivo social para essa mudança, talvez haja um prejuízo aos seus produtores. Se você deseja saber mais informações contidas nessa apresentação, não deixe de acessar nossas referências. Gostaríamos de agradecer por você ter assistido a nossa apresentação até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.